Diga aí, amigo. Aqui é o Felipe Pereira do Abramage. Tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você viajou para uma cidade que você não conhece, entrou em um shopping que você não conhece e foi para uma praça da alimentação que tem 2 restaurantes que você não conhece. Um dos restaurantes está cheio e o outro restaurante está vazio. Você está com fome e precisa escolher um restaurante para almoçar. Em qual dos dois você vai almoçar? Segunda pergunta. Você foi para um hospital e lá no hospital tem 2 médicos que você não conhece. Um deles é um senhor, 50 e poucos anos, que está de bata e tem cabelos grisalhos. O outro é bem mais jovem, tem aproximadamente 30 anos, está com a camisa de botão como essa minha e de calça jeans. Por qual dos 2 médicos você quer ser atendido? Terceira pergunta. Você chega numa loja e está em dúvida entre 2 produtos. O primeiro produto tem 10 unidades disponíveis. O segundo produto tem apenas um item lá na prateleira. Qual dos 2 produtos você vai levar? O que tem 10 ou o que tem apenas um item na prateleira? Normalmente, a maior parte das pessoas escolhem o que tem apenas um item. No caso dos médicos, a maioria das pessoas escolhe o médico que está com a bata branca, o senhor. E no caso do restaurante, a maioria das pessoas escolhe o restaurante cheio. Por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso cérebro ele usa alguns atalhos para tomar as decisões. As nossas decisões não são 100% racionais. Então, o cérebro, na hora que ele chega numa situação de incerteza, numa situação de dúvida, ele tem que tomar uma decisão e essa decisão ela é influenciada por alguns aspectos que, se nós conhecermos esses aspectos, nós conseguimos nos comunicar de modo a fazer o público agir da forma como nós queremos, ou pelo menos aumentar a chance desse público agir desse modo. Então, é muito interessante isso para quem trabalha com marketing, porque se eu conheço esses gatilhos, se eu conheço esses atalhos, eu consigo criar situações e me comunicar de modo que o público se comporte ou que o público tenha uma maior chance de se comportar do modo como eu quero que ele se comporte. Então, isso dentro de uma estratégia de marketing, dentro de uma estratégia de comunicação, vai se traduzir em mais vendas. E por que isso basicamente acontece? Nesse vídeo eu vou te mostrar isso, vou te explicar por que isso acontece e vou te explicar 4 gatilhos. Então, inicialmente, por que isso acontece? Quando a gente toma uma decisão, como eu falei, a decisão não é plenamente racional. Por quê? Porque dá trabalho tomar uma decisão racional e muitas vezes isso não é possível. Vamos tomar como exemplo que eu estou aqui com um grupo de amigos, a gente vai sair para almoçar daqui a pouco e a gente tem que definir para que restaurante a gente quer ir aqui na nossa cidade. Então existem centenas de restaurantes e a gente precisa tomar uma decisão de onde vai almoçar agora. Como é que seria uma decisão plenamente racional? Nós teríamos que pegar uma planilha do Excel, colocar um restaurante em cada linha da planilha. Em cada coluna nós colocaríamos um critério de escolha do restaurante, ou seja, preço, atendimento, qualidade da comida, qualidade da bebida, se tem estacionamento, se é perto de onde nós estamos e assim por diante. Nós teríamos que atribuir um peso para cada um desses critérios, ou seja, preço, o peso é 8. Atendimento, o peso é 9. Qualidade da comida, o peso é 8. Qualidade da bebida, o peso é 7. Localização, o peso é 9. E assim por diante. Em seguida, nós teríamos que atribuir para cada critério de cada restaurante uma nota. Ou seja, o restaurante A, preço dele é nota 8, atendimento é nota 5, qualidade da comida é nota 7 e assim por diante. Depois nós iríamos multiplicar a nota que nós demos para cada critério em cada restaurante. Ou seja, aquele restaurante iria multiplicar a nota dele pelo peso, multiplicar cada um por cada um e fazer o somatório no final. O restaurante que tivesse a maior soma seria o restaurante que iria receber o nosso grupo para almoçar. Por que a gente não faz isso? 2 problemas. Primeiro dos problemas, tempo. Se nós formos fazer isso, a gente não vai almoçar hoje, a gente só vai almoçar amanhã. Porque a gente vai perder um dia inteiro montando essa planilha para tomar decisão. Segundo problema, qual é o critério, qual é o peso do critério preço? E qual é a nota do critério preço do restaurante A? Isso é uma informação um pouco subjetiva. Por exemplo, se eu estou com muito dinheiro, eu vou atribuir um peso pequeno para o critério preço. Se eu estou com pouco dinheiro, eu vou atribuir um peso maior para o critério preço. Ou seja, por conta de tempo e por conta da dificuldade de atribuir notas e fazer essas análises, o cérebro humano ele toma decisões rápidas. Ele procura um gatilho, um atalho, ele usa uma heurística para tomar aquela decisão. No caso do restaurante, como é que seria a decisão? O grupo de pessoas, cada um iria sugerir um restaurante, teríamos uma lista de 5, faríamos uma votação rápida. De repente, aquele restaurante vai dizer, o restaurante tal é ruim porque eu fui lá e fui mal atendido. O restaurante tal é bom, eu fui lá e teve uma comida muito boa.
e em 5 minutos a gente toma essa decisão rapidamente. Fazendo o quê? Usando uma heurística, usando um atalho que nos favoreça tomar essa decisão. Então, se a gente entende essas heurísticas, se a gente entende esses gatilhos, a gente consegue se comunicar da melhor forma com o nosso público. Vou falar aqui nesse vídeo de 4 gatilhos. O primeiro deles, escassez. Como é que funciona o gatilho da escassez? É o exemplo que eu dei na loja. Você chega na loja, tem um item A com 10 unidades, um item B com 3 unidades, ou com 1 unidade, eu vou escolher o item B. Por quê? Porque ele está acabando. Eu não quero correr o risco de ficar sem produto. O item A tem muito, então eu não vou preferir comprar o item A. Isso é o que acontece na maioria das vezes. E isso é muito interessante funcionar na prática. Eu estive em Fortaleza, ano passado, e vivi uma situação bem interessante lá. Estava na orla, tinha um vendedor de quadros e tinha um casal analisando os quadros e definindo se comprava um quadro A ou um quadro B. Ele estava em dúvida entre esses 2 quadros, o casal lá. E eu tinha lido o livro As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, há pouco tempo, e fui testar se o gatilho da escassez realmente funciona. Então eu estava com minha esposa, nós paramos lá perto do casal, o casal estava, rapaz, não sei se levo esse ou se levo esse outro. E aí eu perguntei para o vendedor, meu amigo, quanto é que custa o quadro? E ele disse, o quadro é R$300. Eu perguntei, esse quadro aqui é R$300? Perguntei um dos quadros que o casal estava em dúvida. Ele disse, esse quadro é R$300. Em questão de segundos, o casal disse, olha, nós vamos ficar com esse quadro. Por quê? Porque antes de eu fazer aquela pergunta, os 2 quadros estavam disponíveis para ele. Depois que eu fiz aquela pergunta, o quadro B ficou mais escasso. Provavelmente eu estava interessado no quadro B e o casal ia ficar sem ele. Automaticamente ele tomou a decisão daquele quadro. Então realmente o gatilho da escassez funciona muito. Segundo gatilho, o gatilho da autoridade. Você chegou no hospital, tinha um médico que aparentava ter uma autoridade maior, ser um médico, o outro não aparentava tanto ser um médico, você vai com quem aparenta ser médico. Então, como é que a gente consegue autoridade? Títulos nos dão autoridade. Então, se você tem uma formação na área, se você tem uma pós-graduação, tem um mestrado, tem um doutorado, tem um MBA, isso te dá autoridade. Roupas, fardas também dão autoridade. Por isso que a bata do médico dá maior autoridade para ele. Por isso que você encontra vários consultores, palestrantes e profissionais andando de blazer. Por quê? Porque aquilo dá autoridade para ele. Aquilo os deixa mais imponente e passa a ideia de que ele é um profissional melhor, ele é um profissional mais bem-sucedido. Então é super importante na sua mensagem de marketing você mostrar a autoridade que você tem para estar falando sobre aquilo que você fala. Terceiro gatilho, aprovação social. É aquela questão, você entra no site e tem lá 50 mil fãs na fanpage daquele site. Provavelmente aquele site tem uma qualidade grande. É a mesma questão do restaurante que eu falei. Você entra no restaurante e está cheio, o outro está vazio. Provavelmente o restaurante que está cheio tem mais gente. Desculpa, provavelmente o restaurante está cheio, além por conta dele tem mais gente, ele é um restaurante possivelmente melhor. Eu vivi isso na prática quando eu fui para um congresso, ano passado, lá no Rio de Janeiro. Estávamos andando na orla, lá em Copacabana, para escolher um lugar para almoçar, e tinham 2 restaurantes colados um com o outro, tinha apenas uma lona dividindo, um cheio e um vazio. Inclusive o que estava cheio não tinha nem mesa suficiente para a gente sentar e almoçar. Onde foi que a gente almoçou? No cheio. A gente esperou uma mesa desocupar para ir. Por quê? Porque provavelmente aquele restaurante vazio devia ter algum problema, já que não tinha ninguém nele. Quarto gatilho que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo é o gatilho da disponibilidade. Como é que funciona? A gente tende a tomar decisão com base no que está mais fresco na memória da gente. Tem um experimento que um grupo de alunos meus na Universidade de Pernambuco fez. Eu ministrava a disciplina de processo decisório. E nessa disciplina eu mostrava vários desses gatilhos e um grupo foi fazer um artigo, que era o artigo da disciplina. Eles foram para um shopping e um dos alunos ficou na fila de um restaurante, de uma lanchonete, fazendo uma suposta pesquisa. Foi o que essa pessoa fez. Ela perguntava para cada pessoa da fila que bebida, ela perguntava para cada pessoa da fila se aquela pessoa gostava de Sprite ou se ela não gostava. Se ela gostava de Sprite com gelo ou sem gelo. Se ela gostava de Sprite com limão ou sem limão. E ela anotava esses dados na prancheta e também perguntava, gostou das novas latinhas da Sprite? Sim ou não? A pessoa respondia sim ou não, ela agradecia e ia para a próxima pessoa da fila. E ia fazendo essas perguntas. Antes disso, antes da pessoa fazer as perguntas, alguém estava escondido em determinado local, anotando a bebida que as pessoas pediam nesse restaurante. Então, opa, a pessoa pediu Coca, outro pediu Sprite, Fanta, Coca, suco, Sprite, água, e registrando as bebidas sem que a pesquisa estivesse sendo feita lá no caixa.
que foi que as pessoas viram? O que foi que eles viram? De 100 pessoas, por exemplo, sei lá, 3 pediram Sprite nesse primeiro momento. No segundo momento, quando tinha alguém pesquisando as pessoas na fila e perguntando se elas gostavam ou não de Sprite, alguém continuou anotando a bebida que as pessoas pediam. E nesse segundo grupo de pessoas, em vez de 3, 8 pediram Sprite, com alguém anotando lá. O que é interessante? Um número muito maior de pessoas passou a pedir Sprite simplesmente porque alguém falou da Sprite delas antes na fila. Detalhe, o meu aluno ele não falou para a pessoa beber Sprite, ele não indicou a Sprite, ele simplesmente perguntou o que a pessoa achava da Sprite. Por que o número de venda de Sprite aumentou? Por conta do gatilho da disponibilidade. A gente toma decisões em nossa mente com base no que está mais fresco na memória. Então, o fato de eu perguntar às pessoas sobre a Sprite fez a Sprite ficar mais fresca na memória delas e fez as pessoas consumirem mais Sprite. Então, é isso aí que eu tenho para falar sobre gatilhos comportamentais. Isso é muito aplicado no marketing. Inclusive, se você quiser mais informações sobre esses gatilhos, tem um link aqui embaixo. Clica nesse link, entra lá no site, coloca teu e-mail que você vai ter informações muito interessantes sobre como usar gatilhos mentais, gatilhos comportamentais. Era isso que eu tinha para falar. Um grande abraço e até a próxima.